Pessoal, voltamos então. Vamos falar agora das atribuições conferidas ao presidente da República. Quais são as funções do presidente da República? Nós sabemos que ele é chefe de governo e chefe de Estado. No artigo 84, existe um rol de funções atribuídas ao presidente da República, mas é um rol exemplificativo. E lá, alguns doutrinadores identificam, olha, isso é chefia de Estado, isso é chefia de governo. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês. Então vamos lá ao artigo 84. Compete privativamente ao presidente da República. Aí vem uma série de previsões. O inciso 1, nomear e exonerar os ministros de Estado. Função típica de chefia de governo. Agora vamos dar uma olhadinha no inciso 7. Manter relações com estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos. Função típica de chefia de Estado. Enfim, nós temos várias previsões aqui. Depois vocês deem uma olhadinha, uma lida com calma nesses incisos aqui. Eu vou destacar alguns deles que nós precisamos estudar com mais calma, tá? Mas peço que vocês leiam esse artigo 84 para se familiarizarem um pouco mais com essas funções. Essas funções são privativas ou exclusivas, né? Como alguns doutrinadores preferem chamar. Essas atividades exclusivas são aquelas que não são indelegáveis, né? O Marcelo Novellino faz essa distinção. Olha, o que é privativo pode ser delegado, o que é exclusivo não pode ser delegado. Mas na verdade o artigo 84 fala de compete privativamente ao presidente da República, e a maior parte, como nós veremos agora, dessas atribuições do presidente da República não podem ser delegadas por ele. Ele não pode transferir para outra pessoa qualquer o exercício dessas atribuições, tá? Quais ele pode? Vamos dar uma olhadinha lá no parágrafo único do artigo 84. Ó. Parágrafo único. O presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos 6, 12 e 25, só a primeira parte dele, aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações. Então, o presidente delega e pode colocar limites. Quais são essas funções? Vamos dar uma olhadinha. Primeiro inciso, então são incisos 6, 12 e 25, só a primeira parte do 25. Vamos dar uma olhadinha. 6. Então tá lá, vamos lembrar que o artigo 84 fala: compete privativamente ao presidente da República 6, de dispor, mediante decreto, sobre a organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. B. Extinção de funções ou cargos públicos quando vagos, tá? Atenção para isso, quando vagos, tá? Então, essas atribuições o presidente da República pode delegar aos ministros, ao Procurador-Geral da República e ao Advogado-Geral da União, como a gente viu no parágrafo único. Vamos lá. 12. Conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei, né? Então aqui o indulto, que é uma espécie de uma benevolência conferida pelo presidente da República aos presos, e a comutação de pena, que é uma benevolência parcial também, com redução de pena, podem ser conferidas, podem ser delegadas pelo presidente da República às figuras que constam no parágrafo único. E aí o 25, ó. Prover os cargos públicos federais na forma da lei. Não pode extinguir, mas pode prover, pode nomear pessoas para ocuparem cargos públicos existentes. E se ele pode nomear, ele também pode exonerar essas pessoas. O que ele não pode fazer é extinguir, acabar com o cargo público. Isso ele não pode fazer. Ele pode nomear e exonerar uma determinada pessoa para aquele cargo. Evidentemente,
se tiver a delegação do presidente da República, como a gente viu. Tá legal? Ora, professor, mas ele não pode ele não pode extinguir cargo público? Pode. Quando? Quando vagos somente, tá? Que ele tem aqui uma delegação do presidente da República, voltando aqui no que está disposto no inciso 6b, né? O 6 ele pode delegar. Esses decretos previstos no inciso 6 são considerados decretos autônomos. O que significa isso? Significa que o presidente da República pode dispor desta forma prevista aí na linha A e B por decreto sem previsão prévia em lei nesse sentido. Então ele pode, sem que haja uma lei específica, dispor sobre a organização e funcionamento da administração, desde que não implique aumento de despesa nem criação ou extinção de cargos públicos, e pode extinguir funções e cargos públicos quando vagos, tá? Então esses são os poderes conferidos para chamados decretos autônomos. Por que eu estou falando de decreto autônomo? Né? Porque existe, dentro dessas atribuições do artigo 84, conferidas ao presidente da República, o poder regulamentar. Vamos dar uma olhadinha? No 84, inciso 4. Então, diz lá, compete privativamente ao presidente da República, 4, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis. Isso a gente já sabe. Bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Gente, muita atenção. Esses decretos que trazem em si regulamentos, o decreto é a forma, o regulamento é o conteúdo. Esses decretos, eles têm que ocupar o espaço que a lei permite. Eles não podem criar ou extinguir direitos. Não podem obrigar o cidadão se não houver previsão na lei. Quando nós estudamos a aplicabilidade e eficácia das normas constitucionais, nós vimos que algumas normas, elas têm aplicabilidade imediata e eficácia limitada. Por quê? Porque elas dependem da atuação do Congresso Nacional, criando uma lei para fazer a mediação entre aquilo que está na Constituição e a realidade social. A implementação dos direitos previstos na Constituição de forma eficaz e válida, né? Nós vimos isso, nós estudamos isso. Bom, muito bem. Algumas leis, elas precisam, especialmente quando, para sua implementação, elas dependem da atuação da administração pública, elas precisam de uma complementação feita justamente pelo Poder Executivo. E é nesse espaço, e tão somente nesse espaço, que o presidente da República exerce o seu poder regulamentar. Tá? Então, como está lá, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Fiel execução do quê? Das leis. Então, quando é necessário, e somente quando necessário, é que o poder regulamentar agirá nesse espaço. Repito, ele não pode criar obrigações, criar direitos, criar deveres. O que o decreto regulamentar pode fazer é, a partir do que está previsto dos direitos instituídos por uma lei, estabelecer as formas do seu exercício, quando houver espaço para isso, quando a lei permitir que isso aconteça. Tá? Muita atenção com relação aos decretos regulamentares, porque na grande maioria das vezes, quando o presidente da República extrapola o poder regulamentar, o Congresso Nacional pode sustar esses atos normativos através de um decreto legislativo. O Congresso Nacional expede um decreto legislativo sustando os efeitos do decreto regulamentar do presidente da República. Está previsto no artigo 49, inciso 4 da Constituição. Vamos dar uma olhadinha? Inciso 5, não é 4 não.
é da competência exclusiva do Congresso Nacional. 5. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que os exorbitem o poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Delegação legislativa a gente já estudou, né? Lei delegada. Mas aqui nós estamos falando do poder regulamentar previsto no artigo 84, inciso 6. Tá? Então, no artigo 49 está previsto que o Congresso Nacional pode sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem o poder regulamentar. Tá? Então, que extrapolem esse espaço que é conferido ao chefe do Poder Executivo para regulamentar as leis que permitem isso, né? Não são todas as leis. Algumas leis estão completas, elas são auto-executáveis, né? Elas não dependem dessa mediação feita por decreto. Tá? Então vamos lá. Então a gente viu aqui que nós temos os decretos regulamentares e vimos também aqueles decretos autônomos que estão no inciso 6. Tá? Bom, quando um decreto regulamentar extrapola e o Congresso não toma nenhuma medida, o que pode o cidadão fazer? Controle de legalidade, né? O decreto regulamentar que extrapola os limites, ele fere a separação dos poderes e fere o princípio da legalidade previsto no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. Tá? Normalmente, não se atacam esses decretos por controle de constitucionalidade, porque normalmente o decreto está extrapolando o espaço que a lei lhe permitiu. Mas, eventualmente, o Supremo tem admitido o controle de constitucionalidade através de ação declaratória de inconstitucionalidade genérica para atacar decretos regulamentares que figuram como uma forma autônoma, porque não tem nem a lei anterior, ele nem extrapola a especificação o espaço conferido pela lei. Ele é um decreto regulamentar, só que sem lei anterior prevista. E aí, nesse caso, nós temos alguns controles de constitucionalidade. Mas, a grosso modo, de forma geral, esses decretos normalmente estão sujeitos a um controle de legalidade, não de constitucionalidade. Porque eles estão ferindo a lei que está abaixo da Constituição, já que eles ocupam o espaço deixado pela lei. Mas acontece, como eu disse para vocês, em algumas situações de haver o controle de constitucionalidade. Mas essa é matéria para estudar em controle de constitucionalidade. Só a título de curiosidade para trazer para vocês. Muito bem. No próximo bloco a gente volta para falar de substituição e sucessão do presidente da República e do vice. Até já.